Olá, meu amigo, minha amiga, que como eu gosta do tricô e do crochê. Então, hoje nós vamos estar tratando aqui de um pontinho especial solicitado por uma das nossas assinantes. Ela quer saber como é que fazemos o ponto segredo. E então hoje o nosso assunto é o ponto segredo. Hoje eu vou trazer para vocês uma das formas de fazer o ponto segredo, que é ele ficando reto, né? Em carreiras retas, ok? Ele pode ser feito de forma triangular também, mas aí a gente conversa já já. E para você que está chegando pela primeira vez por aqui, meu nome é Iraci Tereza e eu adoro os artesanatos, tricô, crochê, e por aqui a gente conversa um pouquinho sobre isso e dá algumas informações, algumas dicas e algum passo a passo que vocês queiram, tá bem? Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Ajude o nosso canal a crescer. Não esquece de dar um joinha, que isso é muito importante para nós. E também eu preciso do seu comentário ao final, para que cada vez eu melhore o conteúdo do nosso canal, ok? Então vamos ao ponto segredo, que é o nosso assunto de hoje. Então vamos ao nosso ponto segredo. Eu vou, para esse trabalho, vou utilizar 2 fios da linha Anne, e essa linha tem uns brilhos, né, que forma um efeito especial. Então, uma das questões, nós podemos fazer o ponto segredo retinho, formando um retângulo. Ou podemos fazer ele formando um triângulo, certo? Hoje, o que nós vamos fazer? Vamos fazer ele primeiro formando um retângulo. Para isso, nós vamos fazer uma carreira base de ponto segredo para depois subindo, ok? Então, vamos lá. Para iniciar, nós começamos com aquela laçadinha básica na linha e ela não vai fazer parte do trabalho, mas ela é importante para o nosso pontinho ficar, ter o local por onde passar. Por quê? Agora começa o ponto segredo. Nós laçamos o fio, puxamos por dentro dessa argolinha da correntinha e vemos a altura que desejamos do ponto. Esse já inicia. Seguramos firme, isso é uma coisa importante. Temos que segurar firme, por quê? Porque nós laçamos lá e se não seguramos firme, esses fios se misturam e eu acabo ficando sem saber onde eu tenho que introduzir a agulha depois. Então, lacei, passo aqui por dentro. Agora é a questão que eu disse. Se eu não seguro direito, não marco aqui, eu fico confusa onde eu devo introduzir a agulha. Então, agora introduzo a agulha, laço, fiquei com 2 alcinhas e laço de novo e como um ponto baixo normal, eu faço o ponto baixo. Puxo para formar o próximo pontinho segredo. Lacei, mas olha a mãozinha, segura firme aqui. Laço, introduzo aqui onde eu estava com o dedo segurando o espaço. Laço, puxei, laço de novo e faço ponto baixo. Então, nós vamos fazer 10 pontos embaixo para nós fazermos a nossa base, tá bom? É uma amostra pequena. 1, 2, agora vamos ao terceiro. Puxou, laçou, dedo segura, passou, introduz aqui naquele espaço, laço, fio, trago, ficou com 2 argolas, laço e fecho o ponto baixo. De novo, subiu. Como que eu sei o tamanho para não ficar irregular? Muitas pessoas, elas costumam fazer medindo, né? Opa, demorou. Medindo
por exemplo, agora, subir, para saber se não vai ficar tão diferente desse aqui, eu dou uma... Volto aqui um pouquinho e vejo o tamanho, se não ficou tão desigual, para não ficar muito diferente. Inicialmente, isso é importante para não ficar uma coisa muito desigual. Então, lacei, segurei, introduzo o fio, laço, puxo e tiro o ponto baixo, certo? E assim nós vamos fazer os 10 para ficar a nossa base. Muito bem, já temos as 10 argolas do nosso ponto segredo. A gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, nós vamos subir reto. Muito bem. O ponto segredo, ele é composto de 4 lados. Ele forma tipo um losango. Então, para isso, vamos subir. Nós temos que subir aqui na lateral 3 pontos de segredo, que é o meio, cada um desses aqui, temos que subir 3. 1, 2 e 3. Subimos 3. Agora, nós vamos formar o nosso losango. Então, nós precisamos ficar com 10 na base. Lembra que a gente fez 10? Então, agora vamos lá. 1, 2, 3 foi o que eu subi na lateral. E eu venho aqui no meio deste, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Lacei, puxei. Opa, veio só um fio. Laço, introduzo o laço, puxei, fiquei com 2 argolas, fechei o ponto baixo. Porque o ponto segredo, ele é formado por 4 segredinhos, né? O segredo inteiro. Para ele subir reto na lateral, nós temos que sempre iniciar com os 3 pontos e no primeiro a gente faz o nosso ponto baixo, fechando o ponto segredo inicial. E aí, para formar o próximo, a carreira até o final, agora eu não faço 3, vou fazendo 2. Então, faço 1, um segredinho, com mais outro segredinho, formamos 2. Alguns falam meio segredo, não sei, mas eu falo. Agora, como o ponto segredo ele é formado de 4 lados, nós pulamos esse primeiro e vamos no segundo, próximo ponto, introduzimos a agulha e fazemos o ponto baixo. Então, formou o outro segredo, né? Então, ficamos com 2 pontos segredos. E assim, nós seguimos até o final da carreira, fazendo 2, 2, e vamos fazer, marcar, pula esse primeiro, porque precisamos de 4 lados, né? E fazemos, introduzimos a agulha aqui, fazemos um ponto baixo, certo? Então, vamos seguindo assim. Porém, isso é importante para a gente aprender uma outra hora que a gente vai fazer um outro trabalho e começou com um número determinado, fez tantos centímetros sem contar, então aí sobrou um, não tem problema, depois a gente vai aqui e ajusta ele para desmanchar esse inicial. Então, é importante assim, chegamos ao final da nossa carreira. Agora, nós vamos virar o trabalho e vamos fazer o nosso primeiro ponto da próxima carreira. Então, se lembra que a gente... São 3, então, nós vamos fazer 3 argolas de ponto baixo e vamos
ponto baixo não, ponto segredo. E vamos fechar aqui com o ponto baixo nesse primeiro miolinho aqui, em cima desse primeiro ponto segredo aqui. E não aqui no meio desse, tá? Então, é importante prestar atenção nisso. O primeiro ponto, nós vamos subir e fechar ele aqui, tá? Então, vamos lá, vamos fazer as três partes, né, do nosso ponto segredo. Então, fazemos lá. 1, 2 e 3. E vamos prender aqui no meio, bem em cima desse primeiro ponto segredo da carreira anterior. Então, o início, para o trabalho ficar quadradinho, nós temos que tomar esse cuidado, fazer 3 partes do ponto segredo para fechar aqui. E depois nós vamos seguindo fazendo 2 e fechando aqui. Então, duas partes do ponto segredo, que é 2 segredinhos, né? 1 e 2. E aqui, onde nós vamos prender? Nós não vamos prender aqui nesse meio, nós vamos prender aqui, ó, bem onde tem um ponto segredo aqui, ó, os 4 lados. É aqui que nós vamos prender e formar os 4 lados deste ponto aqui. Então, olha, formaram os 4 lados. Mesma coisa aqui no inicial, formamos 4 lados. E assim a gente segue até o final da carreira. Tá? Então, o segredo do ponto segredo retinho é isso. Nós vamos fazendo sempre no início, nós fazemos 3 pontos, né? 3 partes do ponto e seguimos depois fazendo 2 partes e prendendo aqui no meio, formando sempre os 4 lados, tá? Agora tenha atenção, mais um detalhe. Nós fizemos, na nossa carreira base, fizemos 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos segredos. Então, eu vou fazer a segunda carreira, às vezes chega no final e fala, mas, meu Deus, será que eu terminei? Será que eu tenho que fazer mais alguma coisa? Então, o que a gente faz? Vai lá na carreira e conta. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Ok, então terminei a minha carreira. Posso virar e seguir aquele trabalho, né? Do mesmo jeito, fazendo 3 pontinhos, prendendo no primeiro. Aí, depois faço 2 e prendo aqui, sempre prendendo isso. E assim vai, 2 e prende aqui. E dessa forma vai ficando reto o nosso trabalho. Vou fazer mais umas carreiras para mostrar para vocês como fica. Bom, eu fiz apenas mais uma carreirinha só para mostrar para vocês que vai subindo reto, nesse formato em que a gente faz os 3 pontinhos e pega no primeiro. Existe a forma de fazer triangular. Hoje nós vamos falar basicamente desse aqui retangular. Por quê? Para não confundir muito a cabeça, né? E vamos ficar por isso. Esse tipo assim, quadradinho, nós usamos bastante para bordas de cachecol ou de outra, cachecol ou manta de criança. Pode até fazer um cachecol com ponto segredo subindo retinho também, ou gola do pescoço, né, para aquecer ou para apenas enfeitar. E assim, esse é o ponto segredo básico, tá bom? Eu tô fazendo uma peça que eu vou estar mostrando para vocês, nesse mesmo pontinho com esse fio. Veja como ela ficou. Eu utilizei para fazer essa daqui, eu fiz
como base 30 meio ponto segredinho e subir por 40 centímetros, que corresponde mais ou menos a 10 carreiras. E agora, eu vou fazer um detalhe na lateral com pérola, e vai ficar um trabalho lindíssimo, que é como se fosse um lenço que enfeita. Aguarde que vocês vão ver esse trabalho. Para fazer o detalhe nesse lenço, nós vamos utilizar as pérolas número 8 e vamos colocar elas em um fio apenas, mas nós vamos trabalhar a borda com os 2 fios. E considerando o número de pontos segredo das bordas, vamos utilizar 50 pérolas, ok? Então, o detalhe da pérola. Então, na lateral, nós prendemos o fio e vamos fazendo o ponto na borda, né? Então, sobe a mesma coisa que eu estivesse fazendo uma carreira normalmente, só que tem esse detalhe que eu vou ter que fazer um pouquinho mais colocando a pérola. Então, a pérola fica em apenas um dos fios. Eu puxei o primeiro, fiz o ponto segredo normal. Puxo o segundo, estou fazendo o ponto segredo. Na hora de fechar o ponto baixo, eu puxo a pérola para ela ficar juntinho aqui. E aí, eu puxo os 2 fios, às vezes ela não quer ver, os 2 fios e fecho o ponto baixo normalmente. Para que ela fique pendurada, assim, bonitinha, o que eu faço? Eu faço mais um pontinho segredo, puxei lá, fiz mais um pontinho segredo. E agora, eu vou prender aqui para formar esse biquinho, tá? Vamos lá. Então, eu fiz aqui, para ficar penduradinho, eu vou prender aqui, ó, ficou esses 2, eu vou prender aqui, nesse meinho. Faço mais um ladinho do ponto segredo, porque esses 2 aqui eu nem conto, porque isso daqui é só para a pérola. Então, faço mais um dos ladinhos, para poder fechar o ponto segredos. Então, olha, na verdade, isso daqui eu tô contando 1, 2, 3 e o quarto. E aí, eu fecho aqui o ponto segredo, formando assim o ponto segredo. Estou fazendo uma lateral em torno de todo o trabalho. Aí, fica a pérolazinha penduradinha, que faz um charme. Quando ficar pronta, eu mostro aqui o final, tá bom? Olha que mimo que ficou com essas pérolas no entorno. E agora que nós finalizamos o nosso retângulo, nós fazemos o seguinte: pegamos uma das pontas, viramos para cá e assim colocamos no pescoço, fica um charme. Olha que coisa mais linda e graciosa